Calculus required continuity, and continuity was supposed to require the infinitely little, but nobody could discover what the infinitely little might be. Bertrand Russell, Mysticism and Logic, and Other Essays. Olá! Os mais atentos já devem ter notado, ao andar pelo campus, que a avenida que passa por trás do IMEC e do IFGW leva o nome justamente de Bertrand Russell. Russell foi um galês, ele foi filósofo, lógico, matemático, chegou a ganhar inclusive o Prêmio Nobel de Literatura, e em um de seus ensaios ele comenta, sobre a questão, a noção de continuidade, como vimos no começo desse vídeo. E, bom, com que continuidade é um conceito que deve, de alguma forma, envolver o infinitamente pequeno, a gente, de certa forma, já sabia. Na verdade, os gregos já sabiam, Zenão já sabia. Basta a gente recordar que um ponto fundamental dentro do paradoxo do Aquiles da tartaruga é a ideia que, embora para chegar até a tartaruga, para alcançar a tartaruga, depois, enquanto Aquiles percorresse metade do caminho da distância, da distância entre ele e a tartaruga, ao percorrer essa metade dessa distância, ia passar um intervalo de tempo finito. Nesse intervalo de tempo finito, por menor que fosse esse intervalo, a tartaruga iria andar um pouquinho, então a distância que iria faltar não era só a outra metade, mas a outra metade mais um pouquinho. E aí, para percorrer metade dessa distância, a tartaruga também ia andar mais um pouquinho. E não importa quão próximo tivesse, sempre ia ter uma metade para ser percorrida. Então, não importa quão pequeno fosse. Então, essa é a ideia a gente precisa do infinitamente pequeno, intimamente relacionado com a noção de continuidade. Só que o problema, como o Russell notou, é que ninguém sabia, depois, já numa fase mais profissional do estudo, mais elaborada, lidar com o conceito de infinitesimal. E aí, como a gente já viu nos vídeos passados, nos vídeos anteriores, chegaram Cauchy e Weierstrass para resolver esse problema. Então, com a introdução do conceito de limite, pôde-se expurgar a ideia de infinitesimal. Então, bom, agora você deve estar se perguntando, bom, se continuidade e infinitesimal estão intimamente ligados, e nós estamos jogando fora o infinitesimal, e no lugar está entrando a ideia de limite, então, de alguma forma, limite e continuidade são conceitos íntimos, estão intimamente relacionados. E, de fato, sim, é verdade. E é isso que nós vamos explorar nesse vídeo. Pense no gráfico do que você acha que possa ser uma função contínua. Pense em você fazendo um esboço do gráfico de uma função contínua, traçando o gráfico de uma função contínua. Eu acho que na sua ideia você deve ter pensado que ao traçar esse gráfico, você não tirou a caneta ou o lápis do papel. Você esboçou isso de uma forma contínua. Então, eu acho que essa noção, você deve concordar que essa noção é bem clara, que uma função contínua deve ser uma função cujo gráfico eu possa esboçá-lo sem tirar a caneta ou o lápis do papel. O problema é que essa ideia está bem longe do que possa vir a ser uma definição formal. A gente precisa estabelecer uma definição que reflita esta ideia. E, de fato, nós já temos os instrumentos para poder fazer isso. Nós já temos os conceitos para fazer isso. Vamos definir, então, de uma forma rigorosa, o que é uma função contínua. Definição. Uma função é contínua no ponto A se o limite da função
quando x, sua variável, tende ao ponto A, se isso for igual ao valor da função no ponto A. Vejam como essa definição faz sentido. O que está por trás da ideia do limite? É uma tendência, uma meta, um comportamento de uma função, como ela está indo, como ela está se comportando. Ora, a função é contínua se o valor da função no ponto é igual àquilo que você está esperando, vamos dizer, que você vai encontrar, né? Você não tem uma mudança abrupta. Então, é justamente a ideia por trás de você traçar a coisa de uma forma contínua. Você está seguindo uma tendência e quando você vai chegar naquele ponto, de fato, essa tendência se realiza, ela acontece. É o valor da função no próprio ponto. Então, essa definição reflete bem o que nós estamos pensando. Vamos dar alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo, vejam, a função f de x igual a x. Ela é contínua em todo ponto. Em todo ponto, o limite dessa função, quando x tende a A, é igual a A, que é o próprio f de x, o próprio A. Então, ela é contínua para todo ponto. Já a função g de x igual a 1 sobre x, ela é contínua para todo x, diferente de zero. Afinal de contas, em x igual a zero, ela não está nem definida. Vamos continuar, vamos ver outros exemplos. A função f de x igual a x seno de 1 sobre x. Esta não é uma função contínua em x igual a zero. Vejam bem, esta função x seno de 1 sobre x, o limite dela para x indo para zero existe. Desta aí existe. E é zero. Limite de x seno de 1 sobre x para x indo para zero é zero. Nós já vimos isso. Tá? Mas esta função ela não está definida em x igual a zero. Por quê? Vejam, eu não posso dividir por zero. O x está no denominador ali do argumento do seno. Então essa função não está definida para x igual a zero. Então não existe o f de zero, muito embora exista o limite dessa função para x indo para zero. E aí, bom, você deve estar se perguntando, mas espera aí, isso dá para definir uma função contínua aí, não é? De fato, mas aí eu tenho que mudar um pouquinho essa história. É esse exemplo. Veja, agora eu tenho uma função g de x, que ela é x seno de 1 sobre x para x diferente de zero, igual à nossa anterior. Mas agora esta nova função, tá, ela vale zero em x igual a zero. Então, pelo que nós já falamos, repetimos várias vezes quando vimos nossa revisão de funções, essa função g e a função f são diferentes porque o domínio delas é diferente. Tá? Então, essa função g aí, esta sim, esta é contínua em x igual a zero, porque tem um limite e o limite é igual ao valor da função em x igual a zero. Em todos os demais pontos, tranquilo, ela é contínua também. Nesse caso específico, essa descontinuidade que nós tínhamos em x igual a zero da função f, a gente diz que ela é removível, porque eu posso definir uma nova função, a g em questão, onde eu coloco então o valor da função no ponto. Falo que o valor da função é o próprio limite. Então eu consigo sempre construir uma nova função, esta sim contínua, a g. Então nesse caso a gente diz que a descontinuidade é removível. Problema. Esta função, me digam, essa função ela é contínua em x igual a 1? Vejam, ela tem um valor em x igual a 1, f de 1 é, vejam aqui, ó, x maior ou igual a 1, ela vale 2. Então f de 1 vale 2. E qual é o limite desta função para x indo para 1? O limite não existe. Vejam, para x, a esquerda do 1, ela vale 1. Então o limite, quando x tende a 1 pela esquerda dessa função f de x, é 1. O limite dessa função, quando x tende a 1 pela direita, ó, é esse caso aqui, é 2. Limite pela direita é 2, limite pela esquerda é 1, então o limite no ponto não existe. Então, não existe o limite no ponto, embora exista o valor da função no ponto, que é 1. Então, esta função não é contínua em x igual a 1. Próximo, mais um probleminha aqui.
Essa aí, a função piso, chamada função piso ou função maior inteiro. Né? Ela é definida como sendo o maior número inteiro que é menor ou igual a um dado x. Pode parecer meio confuso, mas isso vai ficar muito claro na hora que a gente colocar essa função aí num gráfico. Lembre-se, é pegar e tomar o maior inteiro, que é menor ou igual a um dado x real. Vamos ao gráfico. Esse é o gráfico da função. Vejam, aqui, por exemplo, para x entre 2 e 3. Qual é o maior inteiro que está entre 2 e 3? É o 2. Então vejam, aqui o valor 2. Né? E notem neste gráfico aqui as bolinhas cheias e as bolinhas vazias. Tá? Estes são os pontos, tá? Onde a função... vejam, deixa eu voltar aqui. Ó, se tem um menor ou igual aqui a x. Então, no caso, por exemplo, no ponto 2, o valor dela é 2. E ela continua sendo 2, valendo 2 para todo número real entre 2 e 3, até que chega no 3, o que acontece? Aí, pela definição da função, ela vale 3. E assim vai. Então, a bolinha vazia, a bolinha aqui branca, significa que a função não vai até aqui. Quando chega nesse ponto, eu pulo aqui para a bolinha cheia, a bolinha azul. Tá? Então, isso acontece então aqui para todos esses pontos do domínio da função. Essa função é contínua? Claramente não é. Né? E de fato, se a gente for ver a nossa noção do que deveria ser uma função contínua, aqui eu não dá para traçar isso sem tirar a caneta ou o lápis do papel. Tá? E a gente vê claramente que o problema nesse caso é que, embora também exista o valor da função no ponto, o que não existe é o limite. Novamente aqui, em torno do 2. O limite pela direita da função, quando x tende a 2 pela direita, é 2. Só que quando x tende a 2 pela esquerda, o limite é 1. 1 diferente de 2, não existe o limite no ponto 2. Na verdade, em todos os pontos inteiros, onde o argumento é 1 inteiro. Então, essa função é contínua para todo x real, exceto os inteiros. Então, nesses pontos, essa função não é contínua. Aqui temos uma proposição que segue diretamente do resultado que a gente já conhecia sobre limites. Né? Tá? A gente já sabe, então, que quando os limites existem, o limite de uma soma é soma de limites, o limite de um produto é produto de limites e assim por diante. Então, aproveitando aquele resultado, mais a definição de continuidade, a gente chega nessa proposição. Então, se você tem f e g, são funções que são contínuas em um ponto A, então a soma f mais g também é contínua no ponto A, o produto é contínuo no ponto A e, bom, aqui o produto eu estou colocando aí o inverso, né? O inverso da função, ela também é contínua no ponto A e dessas duas aí segue também o quociente das duas. Sempre aqui lembrando aquela história, nunca esquecer que não podemos dividir por zero. Bom, essas são algumas operações, lembra que a gente viu essas operações com funções, né, mas nós definimos uma outra operação também, uma outra operação muito importante, né, e que nos leva à seguinte pergunta: mas e o que acontece no conceito de continuidade quando temos uma função composta? Aqui temos um resultado que já vai nos dar uma boa ideia dessa situação, do que acontece quando temos uma função composta e o problema da continuidade. O que diz esta proposição? Nós temos duas funções, f e g, tal que a imagem da g está no domínio do f. Eu preciso disso para definir a minha função composta, né? Então, eu não quero ter problemas, né, depois para alguma restrição em relação ao domínio. Então, já tomo que a imagem da g está dentro do domínio da f, então eu tenho meu f bola g definido para qualquer x que esteja no domínio de g. Beleza, vamos embora. Então, temos isso. Agora, se o limite, né, quando x tende a A da função g é um número L, e f é contínua nesse L, nesse número L, então o que acontece é o que diz esse resultado aí. Aqui eu tenho a função composta, então o limite quando x tende a A de f composição com g de x é o próprio f do L.
onde o L quem que é o que está escrito aqui, é f nesse limite aqui, tá? Que já faz parte da nossa, ali da hipótese da proposição. E segue um outro resultado muito próximo a esse, é esse aqui. Então, se nós temos funções f e g, mesma condição do acima, e se g é contínua no ponto A e f contínua no ponto G de A, então f bola g é contínua no ponto A e acontece isso aqui. Tá? Então, em outras palavras, né, eu posso pegar aquele limite lá e jogar lá para dentro no x e colocar direto, veja, a composição f com g com x, eu já coloco ela aqui direto o f de composição com g no ponto A. Esse resultado aqui, essa segunda proposição, segue diretamente da proposição acima. Porque, vejam, a única diferença que eu tenho nas hipóteses é esta aqui. Se g é contínua no ponto A. G sendo contínua no ponto, significa que g de A é igual ao limite de g de x quando x tende a A. Então, significa que esta quantidade aqui, esse limite é o próprio g de A. Então, L é g de A. L é g de A, então f de g de A. Então, segue, a segunda proposição segue naturalmente, segue diretamente da primeira. Precisamos, então, provar a primeira apenas, né? Antes de prová-la, vamos dar um exemplo do que acontece num caso, na verdade, onde não acontece isso aqui. E aí, qual é o problema que eu tenho? Vamos usar esse exemplo. Aqui está. Eu tenho minha função f, definida dessa forma. Para x igual a 1 vale 3, x diferente de 1, x mais 1. E minha função g, que é constante. Então, para qualquer valor x aqui, qualquer argumento dela, x ela vale 1. A composição, a f bola g, f de g de x, como para qualquer x o g vale 1, f de 1 é 3. Então, a composição f bola g é 3 para qualquer ponto x aqui. Portanto, o limite dessa função composta para x tendendo a A, para qualquer A, é sempre 3. Então, está aqui, esse limite é 3. Mas vejam, isso é diferente do limite da função quando y tende a 1. Né? E de fato, vejam, como que é esse limite aí? Quanto ele é? Então, é o limite do f quando a variável independente está indo para 1. Então, aqui está, de acordo com os valores da variável independente, esses são o comportamento da função. Então, eu quero o ponto 1, então eu não vou olhar o que acontece no ponto 1, mas da vizinhança dele. Então, eu tenho que usar esta parte aqui da função. Então, quando essa variável tende a 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, eu tenho 2. Então, o limite desse f, quando a variável independente tende a 1, é 2. Então, vejam, 3 diferente de 2. Então, isso aqui é o que não acontece, como na proposição a gente tinha afirmado. Na proposição a gente estava assumindo continuidade. Aqui a gente está vendo continuidade de f. Aqui, claramente, f não é contínua em x igual a 1. Então, acontece esse problema aí. Vamos agora, então, provar a proposição que acabamos de comentar. Para provar a proposição, vamos primeiro, antes de mais nada, coletar as informações. Vamos nos organizar. Né? Tá? Isso é muito importante na hora de você tentar fazer uma demonstração. Tente se organizar, pegar e coletar as informações que você tem. E no caso específico desta proposição, eu tenho 3 informações, 3 hipóteses na proposição. A primeira hipótese é essa aqui. F é contínua em L. O que isso significa? Isso significa, então, que o limite de um f de y, quando y tende a L, é igual ao próprio valor da função nesse ponto L. Esta é a definição de uma função contínua no ponto L. E agora eu vou expressar isso usando a definição de limite. Então, isso significa que qualquer que seja epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, quando acontece essa desigualdade aqui, essa desigualdade ela implica que f de y menos, quem que é? Menos o valor do limite.
Mas como a função é contínua, o valor do limite é o f de L. Então eu coloquei meu f de L aqui. Isso é menor que um epsilon. Tá? Então, isso que eu escrevi aí, na verdade, é apenas uma outra forma de escrever a definição de continuidade, explicitando que o limite é igual ao valor da função no ponto. Bom, essa é uma das hipóteses envolvidas na proposição. A segunda hipótese é essa, que o limite de g de x quando x tende a A é L. Bom, o que isso significa? Nós já sabemos o que significa e vamos escrever isso. Isso significa que qualquer que seja o epsilon' positivo, existe um delta' positivo, tal que, sempre que eu tenho essa desigualdade aqui, vejam, aqui é x menos A. Aqui em cima, vejam, era y menos L. Agora aqui, x menos A menor que esse delta', isso implica que g de x menos o limite é menor que o meu epsilon'. Lembre-se, não vou poder usar, a princípio são independentes, epsilon, epsilon', delta, delta'. Não tem nada a ver um com o outro, certo? E a terceira coisa que a gente diz é que aqui eu tenho uma função composta. Né? Eu estou lidando com uma função composta, a f bola g de x. Então, eu estou pegando a variável, no caso, a entrada do meu f, o meu y, é o g de x. É isso que eu tenho. Tá? Lembre-se, a entrada do meu f, eu usei com uma variável y. E como eu estou lidando com uma função composta, esse y é o g de x. Tá? Então essa é a minha terceira coisa. Eu esqueci de colocar o terceiro item aqui, mas deveria ter colocado um 3 aqui. Tá? Pois bem, de posse, coletando essas informações aí, tá? Agora eu posso provar de uma certa forma, até com uma certa facilidade, o resultado. Por quê? Vejam só. Eu posso escolher epsilon' igual a delta. Por que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu posso, porque o meu epsilon é arbitrário. Veja, qualquer que seja o epsilon'. Qualquer que seja o epsilon, ou epsilon'. Ora, eu posso escolher ele como qualquer valor, em particular o valor do delta. E aí você vai perguntar, bom, tá bom, você pode. E por que você quer? Eu quero porque eu quero relacionar essas duas sentenças aqui, essas duas afirmações. Porque ao ter aqui, vejam, o y igual a g de x, eu estou juntando as duas através da composição das funções. Então eu quero juntar essas duas aqui. E de fato, notem o que vai acontecer se o meu epsilon' é igual ao delta. Eu tenho aqui essa relação aqui, essa relação aqui, essa implicação aqui. Vejam, aqui, isso implicando essa desigualdade. E agora, se epsilon', tá, é delta, e vejam, o g de x é o y, isso implica que, olha, g de x é o y, epsilon' é um delta. Tá? Implica nisso, isso aqui é uma igualdade, né? E agora, isto é justamente isso aqui. Isso implica nessa outra desigualdade que eu estou escrevendo aqui. Tá? Aqui eu já coloquei que o y é igual ao g de x. Agora vamos reescrever isso aqui que nós acabamos de obter. Vejam, o que isso significa? Qualquer que seja o epsilon', desculpa, era esse que estava aqui, o epsilon' que eu acabei de escolher. Isso quer dizer, então, que qualquer que seja o epsilon positivo, existe um delta', porque esses dois eu já juntei um com o outro. Tá? Então, qualquer que seja o epsilon, existe um delta' tal que eu tenho essa desigualdade implicando nessa aqui, que é o que está aqui. O que isso significa? A definição. É isso que está aqui, essa é a definição, o limite de f bola g de x, quando x tende a A, está aqui, é igual ao f de L. É isso, que por sua vez é isso aqui por causa da continuidade. Tá? E é esta a afirmação da nossa proposição. Resultado provado. Vamos agora estender um pouquinho a nossa definição de continuidade. Nós definimos continuidade num ponto e agora eu quero definir uma continuidade em um intervalo. Essa é a primeira definição. Uma função é contínua no intervalo AB se ela for contínua em todo ponto x contido no intervalo aberto aí, AB. Estou considerando aí um intervalo aberto, vocês já vão ver por quê
em função da próxima definição. Pois bem, então, intervalo aberto AB, se ela for contínua em todos os pontos dentro desse intervalo, a função é contínua. E no caso do intervalo fechado, que é a definição seguinte, esta aqui, tá? Eu tenho que ter o seguinte, eu só tenho que tomar cuidado com os extremos, né? Então, nos extremos eu tenho que ter, se o intervalo é fechado, eu tenho que ter, então, continuidade em todos os pontos dentro do aberto, AB, e nos extremos, em A e B, no A, que é o que está aqui, o extremo inferior, eu defino isso, a continuidade nesse ponto, se o limite da função, quando x tende a A pela direita, for igual ao f de A. E no outro extremo, no extremo superior, eu digo que vou ter continuidade nesse ponto, se o valor do limite pela esquerda nesse ponto for igual a f de b. Então, se tudo isso acontece, então eu digo que a função é contínua nesse intervalo fechado. Agora, nós vamos ver alguns teoremas relacionados com continuidade. Primeiro, mais um resultado envolvendo a continuidade em um ponto. Veja, aqui. Suponha que f é contínua em um ponto A e que f de A seja positivo. Então, f de x é positivo para todo x em um intervalo contendo A. Em outras palavras, existe um delta tal que o f de x é positivo para todo x satisfazendo x menos, módulo de x menos A menor que delta. Essa ideia está ilustrada aqui nesse gráfico aqui. Aqui tem uma descontinuidade aqui, uma descontinuidade que estou lidando com o ponto A, que não é aqui a descontinuidade, eu tenho um ponto A aqui, onde a minha função é contínua, e o que o teorema diz é que eu tenho um intervalo, sempre é possível ter um intervalo em torno do ponto A, onde todos os valores da função nos pontos dentro do intervalo é positivo, desde que o f de A, esse cara que está aqui, tá? Desde que ele seja positivo. Tá? Então, tem um intervalo, a função em um ponto é positiva, então eu sempre vou conseguir ter um intervalo, não importa o tamanho dele, mais pequeno que seja, por mais que eu tenha que espremer, mas é possível encontrar um intervalo, onde dentro de todos os pontos dentro desse intervalo, a função também é positiva. Obviamente, o mesmo argumento vale se ela for negativa, basta você trocar f por menos f, o mesmo resultado se aplica e aí fica f negativo. Então não muda nada. A demonstração é uma coisa bem tranquila. Tá? Vamos ver isso. Olha. As hipóteses, primeiro, vamos colocá-las claramente. Primeiro, f é contínua em A. Bom, se f é contínua em A, contínua no ponto A, aqui está a definição. Aqui a parte de definição do limite, quando x tende a A, e no lugar do valor do limite, eu estou colocando que ele é o próprio f de A. Pois bem, então, essa é a versão com épsilons e deltas da definição de continuidade. A outra, que f de A é positiva. Tá? Então, essa é a outra hipótese. Pois bem, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma escolha, meu epsilon como sendo o f de A. Epsilon é positivo, f de A é positivo, eu vou escolher epsilon como sendo o f de A. E aí, o que significa essa desigualdade aqui? Isso significa que f de x menos f de A está entre menos epsilon e mais epsilon. Se eu trocar então epsilon por f de A, significa que f de x menos f de A está entre menos f de A f de A. Agora é só somar f de A dos dois lados. Eu tenho então 0 menor que f de x, menor que 2f de A, ou seja, f de x maior que 0, f de x positivo. É isso que a gente precisava provar. Antes de prosseguirmos, porém, uma nota aqui de atenção. Tá? Os próximos teoremas que nós vamos comentar dizem respeito à continuidade em um intervalo. O que a gente acabou de falar era em relação a um ponto. Agora nós vamos falar em continuidade em um intervalo. Tá? Então, o primeiro resultado vai ser esse aqui, chamado Teorema do Anulamento ou de Bolzano. O que ele diz? Suponha que você tenha uma função f que é contínua no intervalo fechado AB e que, nesse intervalo, f de A é menor que 0 e f de B maior que 0. Então, existe um ponto x dentro desse intervalo, tal que f de x é 0.
Bom, às vezes olhando assim você pode achar que isso não é assim tão intuitivo, mas na hora que você coloca isso na forma de um gráfico, faz o gráfico de uma função contínua, aí isso fica muito claro qual é a situação aqui. E é esse o gráfico. Uma função contínua, f no ponto A é negativo, f em B é negativo. O que o teorema diz? Que existe um ponto no intervalo AB onde ela é zero. Bom, nesse caso aqui, nessa figura, tem 3. Mas se fosse, por exemplo, uma reta, iria ter apenas 1. Uma reta aqui, ele continuasse e viesse para cá, não precisaria necessariamente uma reta, óbvio. Mas, enfim, é isso que ela está dizendo. Se eu tenho um ponto onde a função tem um valor negativo, o outro onde ela tem um valor positivo, e o gráfico, para ir de um ponto ao outro, tem que ser traçado de forma contínua, então eu vou ter que passar pela reta horizontal, eu vou ter que passar pelo valor onde ela vai valer, a função vai valer zero. Não tem jeito. É isso que está dizendo, tá, esse teorema. O próximo. Se f é contínua no intervalo fechado AB, então f é limitada superiormente em AB. Em outras palavras, então, existe n tal que f de x é menor ou igual a esse n para todo x no intervalo AB. Na hora que colocar isso novamente, fizer um gráfico dessa situação, vai estar bem claro o que está querendo dizer esse teorema. Vamos lá, é isso. Eu tenho um ponto A, um ponto B. Aqui eu não estou falando se ele é positivo ou negativo, não importa. Tá? Então é um f de A, um f de B. Aqui, o gráfico de uma função contínua. O que está dizendo é que existe, tá, aqui um n, tal que o valor da função é menor do que esse. Existe um limite superior, existe um limitante superior para todo o valor da função. Como ela é contínua, veja, eu não posso chegar em um ponto e ela crescer indefinidamente. Isso não pode acontecer. E se ela tem os dois pontos, elas estão fixos lá, não tem jeito. Tá? Então, para todo ponto aí, eu tenho um limite superior para os valores da função nesse intervalo fechado AB. Próximo resultado. Se f é contínua no intervalo fechado AB, então existe um número y em AB, tal que f de y é maior que f de x para todo x em AB. Em outras palavras, bom, aqui está, de novo, o gráfico de uma função contínua. O que ele está querendo dizer? Que nesse intervalo, tá, entre A e B, tem um ponto onde a minha função tem um valor máximo, dentro do intervalo AB. Vejam, eu posso ter uma situação, por exemplo, se ela fosse uma reta. Então esse ponto de máximo, se o gráfico é uma reta, é um ponto no extremo, né? É um dos extremos. Se ele vai até A até B, esse valor, esse y é o próprio B, porque eu estou considerando um intervalo fechado. Por isso, intervalo fechado. Se fosse aberto, já não daria para afirmar isso, né? Bom, então, da mesma forma também que eu estou falando aqui que tem um valor máximo, é claro que tem também um valor mínimo. A mesma afirmação vale esse teorema com a devida adaptação para um valor mínimo. Próximo. Na verdade, isso aí são duas pequenas generalizações, né, que eu vou colocar agora do que a gente já fez. Uma generalização do primeiro, do teorema do anulamento, ou teorema de Bolzano. É o chamado teorema do valor intermediário. Então, nós supomos que f é contínua em um intervalo AB e que f de A é menor que um certo gama, que é menor que um f de B. Então, a gente está dizendo que existe um C entre A e B, tal que o f de C dá esse gama. Então, quer dizer, é a mesma coisa como se eu peguei aqui o teorema do anulamento e simplesmente somei um certo valor gama no zero, levei ele para cima ou para baixo, conforme o caso. Então, é uma pequena mudança de variável no teorema do anulamento. Mas a ideia é, tenho f de A, f de B, tem aqui o valor contínuo entre os dos dois. Então, se eu escolher um valor entre f de A e f de B, uma hora vai ter um ponto em que a função vai ter que passar, né, o valor dela que ela vai assumir nesse ponto vai ser o gama que eu escolhi. Tá? Então, é uma pequena variação do tema do teorema do anulamento. E o outro, chamado teorema de Weierstrass, né, se f é contínua em AB, então existirão números y1 e y2 em A e B, tais que, né, ela está f de x entre y1 e f de y2. Quer dizer, o teorema lá, quando eu falo que tinha um limite superior, eu também posso provar que existe um limite inferior,
E aí eu junto as duas afirmações numa só, é o que fala esse teorema aí. Tá? Bom, temos alguns resultados que precisamos provar. Eles não são assim triviais, então são teoremas que devem ser provados. Então, acontece o seguinte, para provar, tá, esses últimos resultados relativos à questão de continuidade em um intervalo, eu preciso de um negócio chamado supremo. Eu preciso da propriedade do supremo. Bom, agora você está se perguntando, e o que é supremo? Bom, pessoal, isso é uma coisa que vai ficar para o próximo vídeo. Até lá!